a nossa reunião da noite de hoje, dando boas-vindas a todos. Que Jesus esteja conosco nessa semana, que é uma semana especial, né, gente? Nós vamos pedir à companheira Janilza para fazer a prece inicial, por favor. Boa noite, Josué e família. Boa noite a todos. Vamos serenar os nossos pensamentos para entrar em sintonia com Jesus. Mestre amado Jesus, mais uma semana estamos aqui, numa data tão especial para todos, pedindo e também agradecendo a tua misericórdia infinita e que hoje pedimos e intua o palestrante dessa noite e que essa palestra podemos fazer a reflexão de tanta misericórdia, de tantas bênçãos que estamos recebendo e que só a palavra de ordem é gratidão. E assim, vamos orar a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Obrigada, Janilza. Agora nós pedimos a todos, coloque aí o áudio no silencioso, né? Para passarmos a palavra para o nosso companheiro Leandrinho, que vai estar falando conosco o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, porque deles é o reino dos céus. Então eu vou passar a palavra para o Leandro. Fique à vontade, Leandrinho. Obrigado, Carmencita. Uma boa noite a todos. Eu espero que todos estejam, né, com as suas, com o áudio bem audível, né? Vou tentar falar um pouco mais alto para não ficar tendo muito ruído. Aqui os vizinhos já entraram em festa, né? Antigamente, esse feriado, as famílias se reuniam e era assim, lá em casa mesmo a gente tem o hábito, né, de até meio-dia não fazer nada, né, em oração, ficar mais recluso. Mas hoje as coisas estão, né, um pouco mais mudadas. Se tiver muito barulho aqui, eu peço um minutinho, fecho a porta aqui e a gente vai seguindo. Bem, quando foi proposto a fazer o Evangelho no Lar, eu sempre gosto de trazer o Evangelho, porque o Evangelho no Lar, ele traz, né, esse sentido da família, esse sentido da palestra de Jesus, né, trazendo para nós as lições que muitas das vezes, pela correria do dia, pelos nossos afazeres, a gente acaba que não tem esse tempo com a família, não tem esse tempo para estar fazendo a reflexão. Então eu trouxe um estudo do capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, porque nós vivemos em tempos, né, que nós estamos cada dia mais precisando ser misericordiosos, né, com as notícias, com as nossas famílias, com os nossos amigos, com os colegas de trabalho. E nesse capítulo é interessante a gente ressaltar que há um contexto que Jesus, quando subiu ao monte, né, e trouxe as bem-aventuranças, ele nos recorda, né, devido à nossa questão
ainda há 2000 anos atrás, mas é tão atual, as falas de Jesus, né? Trazida pelos evangélicos, porque ele não deixou nenhum livro, nenhuma escritura, e sim os seus ensinamentos. Então, Jesus ensinava por parábolas e ele entendia que o homem necessitava de uma troca, né? Então ele falava: olha, sedes misericordioso, que Deus também será misericordioso, porque o homem ainda precisa dessa barganha, né? Porque qual o intuito, né? Eu vou ser misericordioso com o outro para quê? Para o outro me humilhar, para que o outro possa, né, aproveitar de mim, para que as pessoas, né, me façam de bobo. E muitas das vezes nós entendemos que a misericórdia, ela é muita empatia. Nossa, eu sou muito misericordioso, mas eu estou executando a empatia. E a empatia é você sentir a dor do outro, é você se colocar no lugar do outro. E a misericórdia, ela vai muito mais além do que isso. É você auxiliar ao outro, é você não praticar o mal ao outro e é você bendizer ao outro. Então, a primeira reflexão que eu vou pegar minha colinha aqui, que nós devemos realizar é que a misericórdia é quando damos a revanche, quando não damos a revanche aquelas pessoas que fazem o mal. Um exemplo, né? Aconteceu uma notícia muito triste de um homem mau que cometeu um crime. A primeira coisa que a gente pensa é que a justiça seja feita, né? Que ele seja preso, que ele pague pelo crime. Enquanto que a misericórdia, nós deveríamos orar e pensar, meu Deus, né? a- Como essa pessoa chegou a cometer esse ato, né? Porque, né? Como que vai ficar a família dela? Como que ela vai daqui para frente absorver toda essa justiça, né? Que vai acontecer? Então, a misericórdia, ela é o caminho da doçura. E no próprio Evangelho, ele nos dá um, um roteirozinho. O que é ser misericordioso? Então, no item 4 lá, ele fala assim: a misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não será também dócil, nem pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então, inicialmente, para que possamos ser os misericordiosos, nós também temos que praticar o perdão. E aí eu me coloco, será que eu pratico o perdão em todos os momentos da minha vida? Será que aquele colega de trabalho que falou mal de mim em uma reunião, que me colocou numa situação difícil, ou talvez aquele familiar que aprontou algo comigo, será que eu consegui perdoá-lo de coração? Será que eu consegui pôr em prática o perdão? Então, inicialmente, precisamos trabalhar o perdão para depois absorvermos a misericórdia. E aqui ele comenta aqui ainda que ele fala: o ódio e o rancor revelam a alma sem elevação e sem grandeza. Então, aquelas pessoas que falam, eu perdoo, mas que ele pague tudo que ele tenha que cometer, tudo que ele tenha de crimes, que a vida ensine ele. Eu sou uma pessoa rancorosa, eu tenho ódio no coração, eu estou carregando mágoas disso. Então, aquele perdão, ele não, de fato, ele é da boca para fora. O verdadeiro perdão é aquele que você entende que a pessoa está no estágio e que uma hora, ela vai ter que acertar. Uma hora ela vai ter que se redimir e entender que ela está errada. E nós temos muita dificuldade disso, de praticar esse perdão, de entender a misericórdia. E aí, nesse aspecto, entendendo um pouco da misericórdia e do perdão que Jesus trouxe para nós nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, nós entendemos que a humanidade ela precisa compreender esse processo. Então, o que que nós temos daqui? Que ao realizar a o entendimento das bem-aventuranças, Jesus nos trouxe,
né? Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão a misericórdia. Então, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão a misericórdia. Ou seja, se eu sou misericordioso para com o próximo, eu também serei misericordioso para comigo. Porque muitas das vezes nós não compreendemos que, da mesma forma que eu tenho misericórdia com o próximo, essa misericórdia volta para mim quando eu errar. Porque nós estamos aqui numa vida aonde amanhã, hoje ou ontem eu também errei. Não somos perfeitos. Talvez a vida ainda nos traz algumas fatalidades, algumas provas em que nós não compreenderemos a misericórdia no sentido, ficaremos magoados, ficaremos chateados, não teremos o perdão para com as faltas do próximo. E depois, no item 2, ele fala: Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. E é interessante que quando Jesus, juntamente com Pedro, né, na passagem que a gente pega ali no livro Boa Nova, que, que traz que Pedro, né, pede a Jesus, né, para ele ensinar eles a orarem, porque eles tinham muita dificuldade. E eu estudando um pouco a vida dos apóstolos, eu me vejo muito como o Pedro, né? Aquele homem pescador, aquele homem bruto que não compreendia Jesus, né? Pedro, o apóstolo, é um, foi, ele venceu a si mesmo, né? Mas o Pedro, pescador, homem humilde, ele ainda está muito arraigado em nós, com as dificuldades, com a ignorância, né? E quando Jesus ensina a todos que ali estavam com a oração do Pai Nosso, ele faz um item que nós passamos desapercebidos, que nós oramos o Pai Nosso, como no início da nossa oração aqui, mas nós não entendemos a complexidade, porque quando ele fala, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. A nossa palavra, ela é ação, né? Então, se eu faço um Pai Nosso, falando para que Deus perdoe os nossos ofensores, né? Assim como nós perdoamos, né? Olha só, como que nós estamos perdoando os nossos ofensores? Se eu sou uma pessoa rancorosa, se eu sou uma pessoa que eu guardo mágoa, se eu sou uma pessoa que eu quero, ao desejo para que aquele que digamos assim, comete algum equívoco contra mim, que ele pague, e se possível dobrado. Então Deus, assim que eu também cometer um erro, eu também irei ser da mesma forma julgado, condenado, né? Porque da mesma forma que eu faço, eu também vou receber. E muitas vezes isso para nós passa muito batido. Para nós passa de uma forma assim: ah, Leandro, mas você não sabe o que eu vivo, você não sabe o que que meu cônjuge fez, você não sabe o que que meu familiar fez, você não sabe o que que aquela pessoa que trabalha comigo tantos anos fez, você não sabe o que que aquele ex-amor fez comigo. Eu não preciso saber, mas o que eu estou colocando aqui dentro do estudo é que nós receberemos o perdão conforme nós perdoarmos, né? Bom, e passando desse entendimento de perdão, da misericórdia que Jesus nos ensina, ele fala no item 3: Se vosso irmão pecou contra vós, ide acertar a falta em particular entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro se aproxima de Jesus, né? E diz: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando pecar contra mim?
será até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Não vos digo que apenas 7 vezes, e sim 70 vezes 7. Então, para cada ofensa, a gente, matematicamente falando, seria 490 e lá. Mas, na verdade, o que que Jesus quis mostrar para ele? Pedro, infinitamente, quando o teu próximo errar, perdoa, indiferente de se esse erro está acontecendo. O que nós hoje temos que aprender é que se eu tenho aquele familiar que ele é todo enrolado financeiramente, e aí eu empresto um dinheiro para ele, ele não me paga. Ah, não, mas Jesus falou para mim que eu tenho que perdoar, então eu vou perdoar essa dívida e vou fazer outra dívida com ele. Toma mais esse dinheiro emprestado. Não, nós temos que perdoar por aquilo que ele não honrou conosco, mas também nós não podemos, né, ser permissivos com os erros dos outros. Nós temos que ter a postura de falar, olha, né, eu já te emprestei, você não conseguiu, agora você tem que pescar e não ganhar o peixe. E nós temos essa dificuldade de falar não. Ah, porque eu sou espírita, eu sou cristão, e é falta de caridade ou não ajudar o próximo. Mas se o próximo não quer ser ajudado, né? Então toda situação tem que ser avaliada. Eu comentei do dinheiro, mas quantas vezes em relacionamentos abusivos, em processos de trabalho, onde as pessoas, né, precisam estão explorando a gente. E a gente, não, eu vou perdoar porque eu sou cristão, mas eu vou deixar, vou fazer o trabalho dele. Então nós temos que reavaliar. Uma coisa é eu perdoar, outra coisa é eu ser permissivo. Isso é muito importante. O autoconhecimento que nós trabalhamos tanto, que tem gente que vai se refugiar na Índia, vai para as montanhas, vira monge. O autoconhecimento é isso, é você conhecer as suas deficiências e saber que o outro também tem deficiência, que nós estamos aqui para aprender. Aprender a amar aos outros, né? Como a nós mesmos, a perdoar, a ter misericórdia, né? Com todos que ainda estão em estágios de evolução diferentes de nós. Então, para a gente exemplificar um pouquinho essa questão, Jesus, né, além do sermão, ele trouxe em toda a sua passagem alguns momentos em que ele foi misericordioso, em que ele ensinou as pessoas a perdoar. E no próprio capítulo, a gente tem aqui a história da mulher adúltera, no item 12, tem um subtítulo: Não julgueis para não ser julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus fala: Então os escribas e os fariseus levaram a mulher que havia sido surpreendida em adultério. Não vou ler, né, mas ali os fariseus que estavam ali, né, queriam colocar Jesus numa situação ruim, e ele coloca, né, que aquele dentre vós que estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Eu imagino o magnetismo que Jesus colocou em todos aqueles que estavam ali, que não tiveram forças de jogar essa pedra. E o que é interessante, nesse momento, que ele finaliza com a mulher, no qual a gente precisa também exteriorizar em nós, que é: Então Jesus, levantando-se de novo, lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou. E ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. João, capítulo 8, versículo 3 a 11. E Divaldo fala, que é interessante, que aquela mulher sai daquele momento e ela absorve os ensinamentos de Jesus e ela vira uma cristã e começa a fazer curas. Passado muitos anos, não consegui essa data precisa, mas passado um tempo depois da crucificação de Jesus, ela começa a operar milagres, a curar pessoas. E um homem, o próprio marido, que tinha entregado ela aos fariseus ali para ser apedrejada,
ele pega lepra numa cidade que ele morava próxima onde ela fazia os atendimentos, e alguém fala: olha, tem uma mulher assim num lugar que ela faz curas, por que que você não vai lá? Esse homem a procura. Quando chega, ele não a reconhece, porque ela já estava velha, já estava trabalhando muito na cura, no cuidado dos enfermos. E ele comenta: olha, eu pequei, eu coloquei a minha mulher que foi pega em adultério e coloquei ela para ser apedrejada. E depois disso a minha vida desandou, eu vivo doente e agora eu estou próximo de morrer porque a lepra já está tomando todo o meu corpo. E aí Divaldo nos conta que ela não falou que era a mulher dele, cuidou dele, eu não tenho registro se curou ou não, mas ela no seu íntimo o perdoou. Então olha, que verdadeiro perdão. Fosse eu, com certeza eu iria apedrejá-lo novamente. Falar, é bom apedrejar os outros, né? Então agora você. Por que isso, né? Então esse é o verdadeiro perdão. Ela recebeu a misericórdia e soube trabalhar o perdão. E tem outra história, e fazendo a leitura desse texto, eu fiquei muito impressionado com a história, é que às margens do lago Tiberíades, Pedro, após a crucificação, ele senta, né, na beira desse lago e choroso, a Humberto de Campos, né, nos relata que Simão Pedro estava lá, certo dia, sentado a essas margens do rio Tiberíades, e ele começou a chorar compulsivamente. Eu imagino, né, abandonado, com remorso de ter negado Jesus, e de repente ele escuta passos na beira daquele lago e olha Jesus, que caminhava ao seu lado. E Jesus senta ao seu lado. Jesus, Espírito. Né? Quantas vezes Jesus não apareceu para Pedro, né? E para os apóstolos? E ele fala assim para Pedro: Simão, por que estás tristes? E Pedro desabafa: Senhor, estão me acusando de ladrão. Jorede me acusa de receber alimento, agasalhos e usar para mim mesmo e não distribuir para os necessitados. E Jesus fala para ele: Não se preocupe, Simão, Jorede vai viver. Ah, Jesus, responde Pedro, o Senhor não sabe, eu tenho parentes que são violentos comigo, que me agridem, que me ofendem e começam a citar os nomes. E Jesus fala: Não se preocupe, Simão, Fulano vai viver, Ciclano vai viver, Beltrano vai viver. E Jesus complementa: É certo que todos vamos viver, e as mãos que estão praticando o mal hoje vão viver. Vão passar pelas experiências dolorosas, tristes experiências. Não porque o Criador pune, mas porque Deus vai educar. Por isso é impossível separar a misericórdia da justiça. Justiça divina é sempre justiça pautada na misericórdia. Então, Jesus, que lição que Jesus nos deu. Porque sejamos misericordiosos, porque Deus também é o misericordioso. Mas a misericórdia de Deus, ela é a justiça, que depois, com a compreensão da doutrina espírita, entendemos que a misericórdia de Deus é a justiça, é a nossa ação e reação. Toda ação nossa terá uma reação. Se somos bons, se somos misericordiosos, talvez hoje não teremos esse resultado, mas amanhã a justiça de Deus nos dará, será a nossa advogada para que tenhamos uma melhor vida, uma melhor preparação, uma melhor condição de receber o que fazemos hoje. E para finalizar, deixa eu ver, acho que vai dar tempo. Tem uma outra história de Pedro também,
passado muitos dias após esse caminho que ele recebeu, ele vai para a casa do caminho e continua o seu trabalho lá, juntamente com os apóstolos, tendo muitas dificuldades. Bate à porta um escravo, e ele bate muito fortemente e chama Pedro. Pedro, eu preciso da sua ajuda, porque eu recebi a alforria dos meus empregados, dos meus patrões, que eu trabalhei minha vida toda, porém, eles me liberaram para que eu pudesse cuidar do patrão da casa que está com lepra e a família não quer saber mais dele. Então Pedro olha para aquele homem e fala: Mas esse é o juiz que condenou também Jesus, que o levou à crucificação. E Pedro bate a porta e deixa aquele homem para fora, entendendo que aquele homem leproso não deveria entrar, que ele estava lá recebendo aquilo que ele merece, porque ele condenou Jesus. Quando Pedro entra e começa a caminhar dentro da mansão do caminho, Jesus aparece para ele e fala: Pedro, é assim que você recebe as minhas ovelhas? E Pedro fala: Mas Jesus, ele foi o juiz, um dos juízes que te condenaram à crucificação. Pedro, volta lá, apacenta as minhas ovelhas e leve este homem e deixe-o dormir no seu quarto e dê-lhe as melhores roupas e o melhor alimento, pois em semanas ele retornará à sua pátria verdadeira e eu preciso que o seu coração esteja pacificado. Então, meus irmãos, quantas vezes nós não temos a misericórdia para com o próximo, por entender que a justiça de Deus está o condenando? Quantas vezes nós deixamos de fazer uma oração para um homem mau, para uma pessoa que nos fez o mal, porque nós achamos que a justiça de Deus está ali. Não cabe a nós julgarmos. Nós não somos juízes, porque nós também somos pecadores, não tão pecadores quanto aqueles que cometem, mas nós já o fomos. Então isso me traz uma reflexão muito grande, por conta que a misericórdia divina, ela vai agir, enquanto que nós precisamos aprender a perdoar, aprender a amar, aprender a glorificar todo o trabalho, todo o entendimento que nós recebemos da espiritualidade, da doutrina espírita, a lei moral que Jesus nos deixou. Com isso, é preciso, é preciso sermos misericordiosos para conosco, misericordiosos para com os outros e aprendemos o perdão às ofensas, o perdão àquelas pessoas que nos machucam, o perdão àquelas pessoas que nos prejudicam, porque eles irão se acertar. Porque é interessante, quando pegamos o livro dos Espíritos, na questão. Deixa eu pegar minha colinha aqui, porque de cabeça não vai, né? Então, na questão 999, o Allan Kardec pergunta: o arrependimento sincero durante a vida basta para apagar as faltas e merecer a graça de Deus? O arrependimento ajuda no adiantamento do espírito, mas o passado deve ser reparado. Então, compreendamos que aquele que nós não perdoamos, quando existir a reparação dos seus atos falhos, aquele que não perdoa estará lá para auxiliá-lo, porque não existe ninguém que saia dessa vida, dessa existência ou das próximas, sem quitar todos os seus erros perante a lei divina. Muito boa noite a todos, obrigado pela disponibilidade. É isso. Ô, Carmencita. Leandrinho, nós que agradecemos, querido, viu?
Que Jesus possa te abençoar, que você possa continuar conosco. A lei do retorno, ela não falha, né? Então, quando nós, assim como nós julgarmos, né, seremos julgados também. E uma coisa que você falou e muito bacana é a questão da misericórdia, né? Que ela vem junto com a justiça. Então, Deus é absolutamente misericordioso, né? E a sua justiça está sempre nos olhando, nos cobrindo, né? Porque nós precisamos para o nosso crescimento, né? Então, muito obrigada, que Jesus te abençoe. Eu dou boa noite a todas as pessoas que chegaram um pouco depois, né? Teve alguns companheiros que chegaram aí um pouco depois, então boa noite a todos, obrigada pela presença. E nós gostaríamos de pedir ao Cristiano que possa fazer a prece final para nós. Bom, então, convido a todos a fechar os olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, pedindo a Ele o auxílio durante a nossa caminhada aqui enquanto encarnados, que possamos fazer o exercício do perdão nas oportunidades que tivermos e também evitarmos magoar o próximo, pois estamos aqui para aprender, mas também para nos policiarmos em relação aos nossos erros. Jesus, querido amigo, aqui estamos mais uma vez agradecidos pela oportunidade de estudar o seu Evangelho e de seguir nessa jornada, assimilando os seus ensinamentos. Visite o lar de cada um que se faz aqui presente, Jesus, e também daqueles que por algum motivo não puderam estar. Abençoe a cada um, dando a nós o refazimento e o amparo que necessitamos dentro dos nossos merecimentos. Sede conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Obrigada, Cristiano, que Jesus te abençoe. Pessoal, nós temos aí uns 8 a 10 minutinhos. Se alguém quiser falar alguma coisa, fazer uma pergunta, complementar, falar com